A chuva batia que nem martelo no telhado de zinco do boteco quando tio Derico, de apenas 5 anos, foi carregado nos braços pelo tio Genserico até aquela mesa fedendo a cachaça e cigarro barato. O menino não entendia o que estava acontecendo, mas seus olhinhos espertos já tinham percebido que algo estava muito errado. O tio estava com as mãos tremendo, suando frio, e aquele cheiro azedo de quem tinha bebido demais grudava nele que nem carrapato em cachorro. "Olha aqui, Teodorico", disse Genserico, a voz embargada pela bebida e pelo desespero. "Não tenho mais nada para apostar, mas esse menino aqui vale mais que qualquer dinheiro. É esperto que só a peste sabe ler e escrever, e ainda por cima é trabalhador." Teodorico era um homem de uns 60 anos, todo aprumado mesmo naquele lugar sujo, com uns olhos que pareciam ver a alma da gente. Tinha uma cicatriz que cortava a testa toda, lembrança de tempos ruins que preferia esquecer. Ele olhou para o menino com uma expressão que tio Derico não conseguia decifrar, se era pena, raiva ou interesse. O garoto tinha uma personalidade forte desde pequeno. Era teimoso que só vendo, desconfiado de todo mundo depois de tanto sofrimento, mas tinha um coração bondoso, que insistia em bater forte mesmo quando tudo parecia perdido. Nesses 5 anos de vida, já tinha aprendido que não podia confiar em ninguém, especialmente no tio, que prometia cuidar dele depois que os pais se foram num acidente de caminhão. "Tio, eu quero ir embora", sussurrou tio Derico, puxando a camisa suja do homem. Mas Genserico o empurrou para trás, irritado. "Cala a boca, menino! Os homens estão conversando!" Teodorico continuou olhando para o garoto em silêncio. Era dono de uma fazenda grande ali na região, tinha dinheiro para comprar a cidade inteira se quisesse, mas vivia sozinho que nem cachorro sem dono. Tinha perdido a família toda numa tragédia anos atrás, e desde então seu coração tinha virado pedra. Sua motivação era simples: arranjar alguém para trabalhar na propriedade, alguém que ele pudesse moldar do seu jeito. "Quanto é que você deve mesmo, Genserico?" perguntou Teodorico, mexendo nas cartas com dedos calejados pelo trabalho pesado. R$ 15.000, respondeu o tio, engolindo seco. "Se o senhor ganhar essa partida, leva o menino. Se eu ganhar, a dívida está quitada." Tio Derico sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Mesmo com 5 anos, ele entendia que estava sendo vendido que nem gado no curral. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto magro, mas ele não fez barulho. Tinha aprendido que chorar alto só trazia mais pancada. A primeira carta foi jogada na mesa e o silêncio no boteco ficou pesado, que nem nuvem de tempestade. Os outros homens pararam de beber para assistir àquela partida maldita. Teodorico jogava com a calma de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida, enquanto Genserico suava que nem porco no matadouro. Quando a última carta foi virada, Genserico soltou um gemido que parecia vir do fundo da alma. Tinha perdido tudo, até mesmo o sobrinho que prometeu para os pais dele que ia cuidar como se fosse filho. "Pronto, menino", disse Teodorico, levantando da cadeira e ajeitando o chapéu. "Agora você é meu." Tio Derico olhou para o tio uma última vez, esperando que o homem mudasse de ideia, que dissesse que era só uma brincadeira boba. Mas Genserico não conseguia nem olhar na cara da criança, envergonhado demais pelo que tinha feito. "Posso pegar minhas coisas?" perguntou o menino com uma voz fina que partia o coração. "Que coisas?" riu Teodorico, mas sem humor algum. "Menino da sua idade não tem nada de valor. Vamos embora logo que a chuva está apertando." O primeiro acontecimento que mudaria tudo aconteceu na saída do boteco. Tio Derico tropeçou numa tábua solta e caiu de cara no chão, machucando o joelho. Teodorico, por um instante, hesitou. Viu o menino tentando se levantar sozinho, limpando o sangue com a mão pequena, sem reclamar nem chorar alto. "Deixa eu ver isso", resmungou o fazendeiro, se abaixando para examinar o ferimento. Era só um arranhão, mas a forma como o menino não choramingou impressionou o homem durão.
A maioria das crianças que conhecia fazia escândalo por muito menos. O caminhão velho de Teodorico estava estacionado debaixo de uma árvore grande. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda pingava nas folhas, fazendo um barulho tristonho. Childerico subiu na carroceria sem reclamar, mesmo sabendo que ia se molhar durante o trajeto. "Senta aqui na frente comigo", ordenou Teodorico, abrindo a porta do carona. O menino obedeceu, mas ficou encolhido no cantinho do banco, como se quisesse desaparecer. O silêncio entre os dois era pesado, cortado só pelo barulho do motor velho e da chuva no vidro. Durante a viagem, Teodorico observava o garoto pelo canto do olho. Childerico olhava a paisagem pela janela embaçada, mas seus olhinhos espertos estavam memorizando cada detalhe do caminho, cada curva, cada casa que passavam. O fazendeiro percebeu que o menino era diferente. Tinha uma inteligência que brilhava mesmo no meio de tanta tristeza. "Como é que você aprendeu a ler?" perguntou Teodorico, quebrando o silêncio. "Minha mãe me ensinou antes de ir embora", respondeu Childerico, a voz quase sumindo no final da frase. Essa resposta mexeu com algo lá no fundo do peito de Teodorico, uma coisa que ele achava que tinha morrido junto com sua própria família. Mas logo empurrou esse sentimento para longe, lembrando que não podia se dar ao luxo de ter coração mole. Quando chegaram na fazenda, já era quase meia-noite. A propriedade era grande, com uma casa principal que parecia um palácio para os olhos de Childerico. Tinha currais enormes, estrebaria e mais terra do que o menino conseguia enxergar no escuro. "Amanhã você conhece tudo direito", disse Teodorico, descendo do caminhão. "Por hoje, vai dormir ali no quartinho dos fundos." O tal quartinho era mais parecido com um depósito do que com lugar de gente morar. Tinha uma cama de solteiro com colchão fino, uma mesa pequena e uma janela que não fechava direito. Cheirava a mofo e tinha umas manchas de umidade na parede. Childerico se jogou na cama e finalmente deixou as lágrimas correrem soltas. Chorou baixinho, com medo de incomodar o novo patrão. Chorou pela vida que tinha perdido, pelos pais que nunca mais ia ver, pelo tio que o vendeu como se ele não valesse nada. Mas no meio do choro, ouviu um barulho estranho vindo de fora. Pareciam vozes sussurrando, passos na terra molhada. Se levantou devagar e espinou pela janela que não fechava, tentando ver o que era. No escuro da madrugada, conseguiu distinguir duas figuras conversando perto da casa principal. Uma delas era Teodorico, mas a outra era um homem que ele nunca tinha visto. Falavam baixo, mas o vento trazia pedaços da conversa até o quartinho. "Não pode saber de nada", escutou uma voz. "Muito perigoso", respondeu a outra. "Se descobrir, estamos perdidos." Childerico sentiu um arrepio subir pela espinha. Que segredo era esse que seu novo patrão estava escondendo? Por que aqueles homens conversavam escondidos no meio da madrugada? E mais importante, que perigo era esse que rondava a fazenda? O menino ficou grudado na janela, até os homens se separarem e sumirem na escuridão. Seu coração batia forte no peito pequeno, misturando medo com uma curiosidade que sempre foi sua marca registrada. Deitou de novo, mas o sono não vinha. A cabeça fervilhava com perguntas sem resposta e uma sensação estranha de que sua vida naquela fazenda não seria nada do que imaginava. Havia algo muito errado acontecendo ali, algo que podia ser mais perigoso que tudo que já tinha passado na vida. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Quando finalmente conseguiu pegar no sono, já eram quase 4 da manhã. Mas mesmo dormindo, Childerico continuava inquieto, se remexendo na cama, como se seu subconsciente soubesse que os próximos dias trariam descobertas que mudariam sua vida para sempre.
Lá fora, o vento balançava as árvores e um mocho piava tristonho, como se fosse um aviso de que os segredos daquela fazenda logo viriam à tona, trazendo consequências que ninguém podia imaginar. O galo cantou quando ainda era madrugada e Tilderico acordou assustado, não lembrando onde estava. O quartinho escuro e o cheiro de mofo logo trouxeram de volta a realidade cruel. Ele não estava mais na casinha humilde com o tio. Agora era propriedade de um homem que nem conhecia direito. Bateram na porta 3 vezes, seco e forte. "Levanta, menino! O trabalho não espera preguiçoso!" gritou a voz grossa de Teodorico do lado de fora. Tilderico saltou da cama, o coração disparado. Não tinha nem roupa para trocar, só aquela mesma camisa e calça que usava desde ontem. Abriu a porta e encontrou o fazendeiro já vestido, com as botas enlameadas e cara de poucos amigos. "Bom dia, seu Teodorico", murmurou o menino, tentando ser educado como a mãe tinha ensinado. "Bom dia é o escambau", resmungou o homem. "Aqui a gente trabalha desde que o sol nasce até quando se põe. Não tem tempo para frescura, nem melindre." Teodorico começou a andar e Tilderico o seguiu. As perninhas pequenas, tendo que correr para acompanhar as passadas largas do fazendeiro. A propriedade era maior do que parecia na escuridão da noite anterior. Tinha currais cheios de gado, plantações que se esticavam até onde a vista alcançava, e vários trabalhadores já se mexendo desde cedinho. "Primeira coisa que você vai aprender", disse Teodorico parando perto de um curral, "é que aqui todo mundo se vira. Não tem molecada, não tem frescura. Você trabalha ou passa fome." O menino engoliu seco. Com apenas 5 anos, mal conseguia carregar um balde d'água direito, mas sabia que reclamar só ia piorar as coisas. "Seu trabalho vai ser cuidar das galinhas, varrer os currais e ajudar a Brunilda na casa", continuou Teodorico, apontando para uma mulher gordinha que se aproximava deles. Brunilda devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho amarrado num coque apertado e umas mãos calejadas que mostravam uma vida inteira de trabalho pesado. Mas quando olhou para o menino, seus olhos escuros brilharam com uma bondade que Tilderico não via faz tempo. "Oh, meu Deus do céu!" murmurou ela, se abaixando para ficar na altura da criança. "É só um bebê, Teodorico. Como é que você quer que ele faça serviço de gente grande?" "Não vem com essa conversa mole, Brunilda", cortou o fazendeiro rispidamente. "O menino custou caro e vai trabalhar para pagar o que vale." Brunilda fez uma careta de desaprovação, mas não discutiu. Conhecia o patrão há mais de 15 anos e sabia que quando ele ficava daquele jeito era melhor não contrariar. "Vem cá, meu filho", disse ela, estendendo a mão para o menino. "Vou te mostrar onde fica tudo." Tilderico olhou para Teodorico, pedindo permissão com os olhos. O fazendeiro acenou com a cabeça e se afastou, deixando os dois sozinhos. Brunilda levou o garoto até um galinheiro grande, cheio de galinhas, cacarejando e correndo de um lado para o outro. O cheiro forte de cocô de galinha fez Tilderico torcer o nariz, mas ele não reclamou. "Olha, meu bem", explicou a mulher, pegando uma vasilha de milho, "você vai jogar essa comida para o chão assim, espalhadinha, e depois recolher os ovos que elas botaram durante a noite." Parecia fácil, mas quando Tilderico entrou no galinheiro, as galinhas ficaram loucas. Batiam asa na cara dele, bicavam seus pés descalços, faziam um barulhão dos diabos. O menino tentou jogar o milho como Brunilda tinha mostrado, mas as bichas pulavam em cima dele, disputando a comida que nem urubu em carniça. "Sai, sai!" gritava Tilderico, tentando se defender das bicadas, mas as galinhas eram muitas, e ele era pequeno demais. Brunilda teve que entrar para ajudar, rindo da situação, mas com pena do menino ao mesmo tempo. "Elas só estão com fome, meu filho." "Não vão te machucar de verdade", disse ela, afastando as galinhas mais atrevidas. Depois do galinheiro, Brunilda levou Tilderico para conhecer a casa principal. Era bonita que só vendo, com móveis de madeira maciça, tapetes grossos e até mesmo uma televisão grande na sala.
Mas o que mais chamou a atenção do menino foram os retratos pendurados na parede. Quem são essas pessoas? Perguntou ele, apontando para uma foto onde aparecia Teodorico mais novo, sorrindo ao lado de uma mulher bonita e um menino da idade dele. O rosto de Brunilda ficou triste na mesma hora. Era a família dele, sussurrou ela, olhando ao redor para ter certeza que Teodorico não estava por perto. A esposa Clotilde e o netinho Alarico. Mas isso é assunto que ele não gosta que ninguém toque. O que aconteceu com eles? Insistiu Tilderico, sempre curioso. Pararam de existir uns 5 anos atrás, respondeu Brunilda, evitando falar a palavra que não podia ser dita. Desde então, o patrão virou outro homem. Antes era alegre, brincalhão, adorava receber visita. Agora vive fechado que nem ostra, mal fala com ninguém. Essa primeira reviravolta pequena mexeu com o coração de Tilderico. De repente entendeu por que Teodorico era tão durão, porque seus olhos pareciam vazios, mesmo quando estava olhando diretamente para ele. O fazendeiro não era só um homem mau, era um homem quebrado por dentro. O resto da manhã passou devagar. Tilderico varreu os currais como mandado, mas a vassoura era grande demais para as mãos pequenas e ele acabava espalhando mais sujeira do que limpando. Os outros trabalhadores da fazenda olhavam para ele com pena, mas ninguém ajudava com medo de contrariar o patrão. Na hora do almoço, Brunilda chamou o menino para comer na cozinha. Fez um prato bem servido, com feijão, arroz, carne e farinha, mas Tilderico mal conseguiu comer. Estava cansado demais, com as mãos machucadas de segurar a vassoura pesada e o coração apertado de saudade. Come direito, meu filho, insistiu Brunilda. Precisa de força para aguentar o batente. Não consigo, murmurou Tilderico empurrando o prato. Tô com vontade de chorar. Brunilda sentou do lado dele e passou a mão nos cabelos desarrumados do garoto. Eu sei que tá difícil, meu bem, mas as coisas vão melhorar, você vai ver. Como é que a senhora sabe? Perguntou o menino, os olhos cheios de lágrimas. Porque eu já vi muita coisa ruim na vida e sempre tem um jeito das coisas se arrumarem. Só precisa ter paciência e não desistir. Mas a tarde trouxe ainda mais sofrimento. Teodorico apareceu na cozinha com cara fechada, carregando um chicote pequeno na mão. O trabalho do menino tá uma porcaria, disse ele, a voz cortante como navalha. Os currais continuam sujos e as galinhas estão sem água. Tilderico tremeu todo. Conhecia bem a marca do chicote. O tio Genserico usava muito quando bebia demais. Mas seu Teodorico tentou intervir Brunilda. Ele é só uma criança. Criança, o diabo! Explodiu o fazendeiro. Custou 15 mil reais. Vai trabalhar direito ou vai sentir na pele? O chicote silvou no ar e acertou as costas pequenas de Tilderico. O menino gritou de dor, mas não saiu correndo. Ficou parado, encarando Teodorico com aqueles olhinhos espertos, cheios de lágrimas, mas também de uma coragem que impressionou o fazendeiro. Vai fazer direito agora? Perguntou Teodorico, levantando o chicote de novo. Vou, respondeu Tilderico, a voz firme apesar da dor. Mas o senhor podia me ensinar como faz certo em vez de só bater. A resposta deixou Teodorico desconcertado. Esperava choro, súplicas, desespero, mas não aquela coragem pequena e teimosa. Por um segundo, viu no menino algo que o lembrou do próprio neto Alarico, que também era corajoso além da conta. Brunilda, ensina esse molecote a fazer as coisas direito, resmungou ele, guardando o chicote. E você, menino, se não fizer certo da próxima vez, vai ser pior. Saiu pisando duro, deixando Tilderico com as costas ardendo e o coração batendo forte. Brunilda correu buscar um pano úmido para limpar o ferimento. Corajoso que nem um leãozinho, murmurou ela, passando o pano gelado nas costas machucadas. Mas cuidado, meu filho. O patrão não gosta de ser contrariado. O final da tarde foi melhor. Brunilda ensinou Tilderico direitinho como cuidar das galinhas sem se machucar, como varrer os currais de um jeito que realmente limpasse, como carregar balde sem derramar água.
O menino era esperto mesmo, aprendeu tudo rapidinho. Quando o sol começou a se pôr, tio Derico estava exausto, mas orgulhoso. Tinha conseguido fazer tudo certinho, mesmo sendo pequeno e inexperiente. Brunilda elogiou o trabalho dele e até fez um cafuné carinhoso na cabeça do garoto. "Amanhã vai ser mais fácil", prometeu ela. "Você vai ver." Mas quando Childerico voltou para o quartinho, encontrou uma surpresa que gelou seu sangue. Em cima da mesa pequena tinha uma boneca velha, suja e rasgada, com um bilhetinho grudado. "Não faça perguntas. Não procure respostas. Alguns segredos é melhor ficarem enterrados." O menino pegou o bilhete com as mãos tremendo. A letra era diferente da de Teodorico, mais delicada, quase feminina. Quem tinha entrado no quarto dele? Como essa pessoa sabia que ele tinha visto a conversa misteriosa da madrugada anterior? Olhou para a boneca mais de perto e teve um susto ainda maior. Era igualzinha a uma que ele tinha visto num dos retratos da sala, nos braços da menina que aparecia ao lado de Teodorico e sua família. Mas como podia ser? Aquelas pessoas tinham parado de existir há 5 anos. Childerico sentou na cama, o coração batendo que nem tambor de festa junina. Os segredos daquela fazenda eram mais profundos e perigosos do que imaginava. E agora tinha certeza de uma coisa: alguém estava de olho nele, alguém que não queria que ele descobrisse a verdade. Lá fora, ouviu passos se aproximando do quartinho. Escondeu rapidamente a boneca e o bilhete debaixo do colchão e fingiu que estava dormindo. Os passos pararam bem na frente da porta e ficaram ali por longos minutos. Quem era? O que queria? E mais importante, será que essa pessoa ia entrar? Os passos ficaram parados na frente da porta por tempo que pareceu uma eternidade. Childerico fingia dormir, mas seu coração batia tão forte que tinha medo que a pessoa do lado de fora conseguisse escutar. Finalmente, os passos se afastaram devagarzinho, sumindo na escuridão da noite. O menino esperou mais uns 20 minutos antes de se mexer. Quando teve certeza que não havia ninguém por perto, puxou a boneca de debaixo do colchão e examinou ela, melhor à luz fraquinha que entrava pela janela. Era mesmo igualzinha à dos retratos, só que agora estava suja, com o vestidinho rasgado e um dos olhinhos de vidro rachado. "Que diabo está acontecendo aqui?" murmurou para si mesmo, guardando a boneca de novo. O sono não veio naquela noite. Childerico ficou de ouvido atento, esperando que alguém voltasse, mas só escutava os barulhos normais da fazenda. Boi ruminando, cavalo relinchando baixinho, vento balançando as árvores. Quando o galo cantou, ele já estava acordado há horas. Levantou rapidinho, escondeu bem a boneca e saiu do quartinho. Teodorico já estava esperando, com a mesma cara fechada de sempre. "Hoje você vai trabalhar na roça comigo", anunciou o fazendeiro, entregando uma enxadinha pequena para o menino. "Vamos ver se você presta para alguma coisa além de fazer bagunça no galinheiro." Caminharam até uma plantação de milho que se esticava por hectares. O sol já estava quente mesmo sendo cedinho, e Childerico começou a suar só de olhar para a quantidade de trabalho que tinha pela frente. "Sua tarefa é arrancar o mato que cresce entre os pés de milho", explicou Teodorico, mostrando como fazer. "E cuidado para não cortar a planta certa, senão você vai conhecer minha correia." A enxadinha era pesada demais para as mãozinhas de Childerico, mas ele não reclamou. Começou a trabalhar devagar, tentando imitar os movimentos que Teodorico tinha mostrado. Mas a cada golpe, suas mãos doíam mais, e logo apareceram bolhas vermelhas na palma. Teodorico trabalhava do outro lado da fileira, sempre de olho no menino. De vez em quando gritava umas ordens. "Mais devagar aí! Presta atenção no que está fazendo! Isso não é serviço para frouxo!" No meio da manhã, aconteceu algo que quase parou o coração de Childerico. Ele estava capinando concentrado quando escutou uma voz de criança chamando: "Vovô! Vovô Teodorico!" O menino levantou a cabeça e viu uma figura pequena correndo entre os pés de milho, mas quando piscou,
Não havia ninguém. Teodorico também tinha parado de trabalhar e olhava na direção da voz, o rosto pálido que nem pano branco. "Quem foi que chamou?" perguntou Tilderico, confuso. "Ninguém", respondeu Teodorico rispidamente, mas sua voz estava tremendo. "Volta para o trabalho." Mas o fazendeiro não conseguia se concentrar depois disso. Ficou olhando para o mato que nem doido, como se esperasse ver alguém aparecer. Suas mãos tremiam quando segurava a enxada e ele respirava pesado, igual gente que tinha corrido muito. "Seu Teodorico, o senhor está passando mal?" perguntou Tilderico, preocupado apesar de todo o sofrimento que tinha passado. "Não é da sua conta", explodiu o fazendeiro, mas logo em seguida pareceu se arrepender da rispidez. É só o calor." Voltaram para o trabalho em silêncio, mas o clima tinha mudado. Teodorico olhava para o menino diferente agora, como se tivesse visto algo nele que não tinha percebido antes. Na hora do almoço, Brunilda notou as mãos machucadas de Tilderico e ficou danada da vida. "Que judiação é essa, meu Deus?" exclamou ela, passando pomada nas bolhas. "Como é que bota uma criança para fazer serviço de homem feito? O patrão disse que eu tenho que trabalhar para pagar o que ele gastou comigo", explicou Tilderico, fazendo careta de dor quando ela tocou numa bolha maior. 15.000 reais. Não justifica matar uma criança de trabalhar, resmungou Brunilda, mas baixou a voz quando percebeu que Teodorico podia escutar. Depois do almoço, o fazendeiro mudou de planos. "Você vai ficar ajudando a Brunilda na casa hoje à tarde", disse ele, evitando olhar direito para o menino. "As mãos estão muito machucadas para trabalho pesado." Essa pequena gentileza surpreendeu Tilderico. Será que escutar aquela voz misteriosa tinha mexido com o coração empedrado de Teodorico? Brunilda aproveitou para ensinar o menino a fazer as tarefas da casa. Era trabalho mais leve, mas ainda assim cansativo: lavar louça, varrer o chão, tirar o pó dos móveis. Tilderico fazia tudo com capricho, sempre prestando atenção nos detalhes. Foi assim que, limpando a sala, ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. Atrás de um dos retratos de família tinha um papel dobrado. Olhou ao redor para ter certeza que Brunilda não estava vendo e desdobrou o papel. Era uma certidão de óbito, do netinho de Teodorico, Alarico. Mas o que deixou Tilderico boquiaberto foi a data. A criança tinha parado de existir exatamente no mesmo dia em que ele nasceu, 5 anos atrás. "Que coincidência estranha", murmurou, redobrando o papel e colocando de volta no lugar. Mas será que era mesmo coincidência? Por que Teodorico tinha aceitado ele numa aposta de cartas? Porque às vezes olhava para o menino com uma expressão estranha, quase carinhosa. A tarde passou devagar, com Tilderico queimando a cabeça tentando entender os mistérios daquela fazenda. Quando começou a escurecer, Brunilda o dispensou e ele voltou para o quartinho. Mal abriu a porta, levou outro susto. A boneca tinha saído do esconderijo e estava sentada na mesa, com um novo bilhetinho grudado. "Ele vê Alarico em você. Isso é perigoso. Cuidado com o que deseja." As mãos de Tilderico tremeram quando pegou o bilhete. Quem era essa pessoa que entrava no quarto dele quando queria? E o que significava aquela advertência? Olhou para a boneca mais uma vez e notou algo que não tinha visto antes. Tinha um nome bordado no vestidinho, meio apagado, mas ainda legível. "Josefina. Josefina", repetiu baixinho. "Quem era você?" Como se a boneca tivesse escutado, um dos olhinhos de vidro rachado pareceu piscar na luz fraca da lâmpada. Tilderico se afastou, assustado. Eram só truques da luz, né? Boneca não pisca de verdade. Decidiu guardar a boneca num lugar mais seguro e cavou um buraquinho pequeno debaixo da cama, onde escondeu ela junto com os bilhetes. Se alguém estava entrando no quarto, pelo menos não ia encontrar as provas tão fácil. Naquela noite, aconteceu algo que mudaria tudo. Tilderico acordou com barulho de discussão vinda da casa principal. Eram vozes alteradas, gente brigando feio.
Saiu devagarzinho do quartinho e se escondeu atrás de uma árvore perto da janela da sala. Pela fresta da cortina, conseguiu ver Teodorico discutindo com uma mulher que ele nunca tinha visto. Era nova, devia ter uns 30 anos, cabelo loiro comprido e roupas caras. Mas o que mais chamou a atenção foi que ela estava segurando uma foto do menino Alarico. "Você não pode substituir nosso filho por um moleque qualquer", gritava a mulher, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Alarico se foi, Teodorico. Não volta mais." "Cala a boca, Clotilde", berrou o fazendeiro. "Você que foi embora, me deixou sozinho com a dor." Childerico quase caiu para trás de surpresa. Aquela era Clotilde, a esposa de Teodorico, que ele pensava que tinha parado de existir. Ela estava viva, só tinha ido embora da fazenda. "Eu volto quando você parar com essa loucura", disse Clotilde, a voz mais calma agora. "Esse menino não é nosso Alarico. É só uma criança sofrida que você está usando para fugir da realidade. Ele é igualzinho ao Alarico", insistiu Teodorico, a voz embargada. A mesma coragem, a mesma teimosia, os mesmos olhos espertos. "Porque você quer ver. Porque tua cabeça está doente de tanto sofrimento." A discussão continuou por mais alguns minutos, até que Clotilde saiu pisando duro da casa e foi embora num carro que estava estacionado na estrada. Teodorico ficou na sala, sentado numa poltrona, chorando que nem criança. Childerico voltou para o quartinho com a cabeça fervilhando. Agora entendia tudo. Teodorico não tinha comprado ele para ser um trabalhador. Tinha comprado para tentar substituir o neto que perdeu. Por isso, às vezes, tratava ele mal, às vezes com uma carência estranha. Mas quem era que deixava os bilhetes? Clotilde sabia que ele estava ali, então podia ser ela tentando protegê-lo. Ou podia ser outra pessoa, alguém que conhecia os segredos da fazenda e estava tentando avisar sobre algum perigo. E a boneca Josefina? Devia ter pertencido a alguma criança que morou na fazenda antes. Talvez uma filha que Teodorico e Clotilde tiveram e que também parou de existir. Os mistérios só aumentavam e Childerico sentia que estava no centro de algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Teodorico não era só um patrão durão. Era um homem desesperado, capaz de qualquer coisa para preencher o vazio deixado pelo neto. E se ele descobrisse que Childerico sabia da verdade? O que seria capaz de fazer para manter o menino ali, fingindo ser o Alarico que perdeu? Lá fora começou a chover de novo, e o barulho na telha de zinco soava como tambores de guerra, anunciando que tempestades muito piores estavam por vir. A chuva não parou a noite toda, e Childerico mal pregou o olho pensando em tudo que tinha descoberto. Quando amanheceu, estava decidido. Ia conversar com Teodorico sobre a verdade. Não aguentava mais viver naquela mentira, fingindo ser alguém que não era. Saiu do quartinho determinado, mas mal deu 3 passos e esbarrou com Brunilda, que estava parada ali perto com uma expressão estranha no rosto. "Bom dia, meu filho", disse ela, mas sua voz estava diferente, mais séria. "Preciso conversar com você." "Sobre o quê, dona Brunilda?" Ela olhou ao redor, conferindo se não havia ninguém por perto, e fez sinal para ele a seguir até um cantinho mais reservado, atrás da casa. "Eu sei que você andou descobrindo coisas que não devia", começou ela, tirando um papel dobrado do bolso do avental. "E eu sei, porque sei que fui eu que deixei os bilhetes." Childerico arregalou os olhos boquiaberto. "Brunilda? A empregada bondosa era quem estava deixando os avisos misteriosos?" "A senhora?" gaguejou ele. "Mas por quê?" Brunilda suspirou fundo, como quem ia contar uma história muito pesada. "Porque Josefina era minha filha", disse ela, a voz embargada. "E eu não queria que acontecesse com você o mesmo que aconteceu com ela." O mundo pareceu girar ao redor de Childerico. A boneca tinha mesmo pertencido a uma criança de verdade, uma criança que... "Josefina morava aqui na fazenda?" perguntou ele, ainda tentando entender. "Morava sim. Eu trabalhava aqui quando ela era pequeninha, e o patrão deixava ela brincar com o Alarico.
Eram amiguinhos, da mesma idade, sempre grudados um no outro. Brunilda limpou uma lágrima que teimava em escorrer. Quando os dois tinham 5 anos, aconteceu uma coisa terrível. Eles estavam brincando perto do açude, sem ninguém de olho. A Josefina não sabia nadar direito, escorregou e caiu na água. O Alarico tentou ajudar, mas os dois pararam de existir no açude, completou Tilderico, sentindo um arrepio na espinha. Exatamente. No mesmo dia, na mesma hora. O patrão ficou louco de desespero e a dona Clotilde não conseguiu ficar aqui com tantas lembranças ruins. Foi embora para a cidade e só volta de vez em quando, tentando convencer ele a fazer o mesmo. Agora Tilderico entendia tudo. A obsessão de Teodorico, os bilhetes de advertência, a boneca que aparecia e sumia. "Mas por que a senhora me avisava para ter cuidado?" perguntou ele. "Porque eu vi como o patrão começou a olhar para você, do mesmo jeito que olhava para o Alarico. Estava começando a confundir você com o menino dele, e isso não podia dar certo. Você tem sua própria vida, seus próprios sonhos. Não pode viver sendo a sombra de uma criança que se foi." Nesse momento, eles escutaram passos se aproximando. Teodorico apareceu dobrando a esquina da casa, com cara de poucos amigos. "O que vocês dois estão conversando aí escondidos?" perguntou desconfiado. Tilderico respirou fundo. "Era agora ou nunca. Seu Teodorico", disse ele com aquela coragem teimosa que sempre teve. "Eu sei de tudo. Sei do Alarico, sei da Josefina, sei que o senhor me trouxe aqui para tentar substituir seu neto." O rosto de Teodorico ficou vermelho de raiva. "Como é que ousa falar do meu menino, seu molecote?" gritou ele, levantando a mão para dar uma bofetada. Mas Tilderico não recuou. "Porque eu não sou o Alarico", gritou de volta, as lágrimas escorrendo pela cara. "Eu sou o Tilderico. Tenho meu próprio nome, minha própria história, minhas próprias dores. O senhor não pode me usar para fugir da sua tristeza." A mão de Teodorico parou no ar. O fazendeiro olhou para o menino como se tivesse levado um soco no estômago. Eu só queria..." gaguejou ele, a voz sumindo. "O senhor só queria ter seu neto de volta", completou Tilderico, agora com mais calma. "Eu entendo isso, mas não é justo comigo. Eu também perdi gente que amava. Também sei como dói. Mas não podemos viver fingindo que as pessoas que se foram ainda estão aqui." Teodorico se deixou cair numa cadeira velha que estava ali perto, cobrindo o rosto com as mãos. Começou a chorar que nem não fazia desde o dia que perdeu Alarico. "Eu não sei como viver sem ele", soluçou. "Não sei como acordar todo dia sabendo que ele não vai mais aparecer correndo, gritando, 'Vovô! Vovô!'" Tilderico se aproximou devagar e, numa atitude que surpreendeu todo mundo, inclusive ele mesmo, pôs a mãozinha pequena no ombro do fazendeiro. "O senhor não precisa esquecer o Alarico", disse ele, com uma sabedoria que não parecia de uma criança de 5 anos. "Mas também não precisa tentar me transformar nele. Eu posso ser seu amigo, sendo eu mesmo." Essa foi a grande reviravolta final, a que mudou tudo. Teodorico levantou a cabeça, olhou nos olhos espertos de Tilderico e, pela primeira vez em 5 anos, viu realmente quem estava na sua frente. Não um substituto para o neto perdido, mas uma criança corajosa e especial, que merecia ser amada por quem realmente era. Você me perdoa?" perguntou Teodorico, a voz quebrada. "Perdoo sim", respondeu Tilderico sem hesitar. "Mas agora precisa me tratar como o Tilderico, não como o Alarico." Brunilda, que tinha assistido tudo com o coração apertado, não conseguiu segurar as lágrimas. Via naquele momento uma chance de cura para todos eles. Naquela mesma tarde, Teodorico fez algo que ninguém esperava. Ligou para Clotilde e pediu para ela voltar para casa. Quando ela chegou, encontrou um marido diferente, mais calmo, mais lúcido. "Conhece o Tilderico", disse Teodorico, apresentando o menino. Ele é especial, e eu gostaria que ele ficasse aqui conosco, mas como ele mesmo, não como substituto de ninguém."
Clotilde olhou para o menino, viu a coragem nos olhinhos dele e sorriu pela primeira vez em anos. Oi, tio Derico, disse ela, se abaixando para ficar na altura dele. Prazer em conhecer você. O prazer é meu, dona Clotilde, respondeu ele, sempre educado. A partir daquele dia, a vida na fazenda mudou completamente. Childerico continuou ajudando nos trabalhos, mas agora de acordo com sua idade e capacidade. Teodorico ensinou ele a ler as estrelas, a entender o comportamento dos animais, a cuidar da terra com carinho. Brunilda finalmente conseguiu fazer o luto da filha direito, conversando sobre Josefina com Childerico, que escutava suas histórias com o coração cheio de compaixão. A boneca foi guardada num cantinho especial da casa, como uma lembrança carinhosa, não mais como um fantasma assombrado. Clotilde voltou para a fazenda definitivamente e começou a tratar Childerico como o filho que nunca conseguiu ter depois de perder Alarico. Não para substituir o menino que perdeu, mas para dar amor a uma criança que precisava muito de carinho. Alguns meses depois, quando Childerico já estava completamente adaptado à nova vida, aconteceu algo maravilhoso. Teodorico decidiu adotar o menino legalmente. Não porque ele lembrava Alarico, mas porque tinha se tornado importante por si mesmo. No dia da adoção, Childerico estava nervoso. E se eu não conseguir ser um filho bom? Perguntou para Brunilda. Meu filho, respondeu ela, fazendo um cafuné carinhoso na cabeça dele. Você já é perfeito do jeito que é. Só precisa continuar sendo o Childerico corajoso e bondoso que sempre foi. Na cerimônia, quando o juiz perguntou se ele queria mesmo ser adotado por Teodorico e Clotilde, Childerico respondeu com aquela voz firme que já conhecíamos. Quero sim, seu juiz. Mas quero que fique claro que eu vou continuar sendo o Childerico, não outra pessoa. Todos riram da seriedade do menino, e o juiz achou a resposta tão bonita que até comentou com os colegas depois. Teodorico nunca mais confundiu Childerico com Alarico. Pelo contrário, começou a descobrir e admirar as qualidades únicas do menino. Sua coragem, sua inteligência, sua capacidade de perdoar e amar mesmo depois de tanto sofrimento. A fazenda se tornou um lugar alegre de novo. E mais importante, aprendeu que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto, cuidar um do outro e construir uma história bonita em comum. Às vezes, quando estava brincando no quintal, Childerico sentia como se duas criancinhas invisíveis brincassem com ele, Alarico e Josefina, finalmente em paz, felizes por ver que sua história de dor tinha se transformado numa história de amor e recomeço. E assim, numa fazenda onde antes só havia tristeza e saudade, floresceu uma família diferente, formada não pelo sangue, mas pelo amor verdadeiro e pela coragem de aceitar as pessoas como elas realmente são. Teodorico aprendeu que não precisa esquecer quem perdeu para amar quem tem na sua frente. Tinha risada de criança correndo pelos corredores, tinha conversas carinhosas na hora do jantar, tinha projetos e sonhos para o futuro. Childerico cresceu sabendo que era amado por quem realmente era, não por quem os outros queriam que ele fosse. Clotilde descobriu que é possível ser mãe de novo sem trair a memória do filho que se foi. Brunilda encontrou paz, sabendo que sua Josefina teria ficado feliz em ver tanta gente se amando de verdade. E Childerico? Childerico aprendeu a lição mais importante de todas, que todo mundo merece ser amado exatamente como é, com seus defeitos, suas qualidades, seus medos e sua coragem. Que família verdadeira se constrói com paciência, compreensão e muito, muito amor. Anos depois, quando já era um homem feito, Childerico sempre lembrava daqueles dias difíceis como o começo da sua vida de verdade. O momento em que parou de ser só uma criança perdida e se tornou filho, neto, amigo. Se tornou finalmente ele mesmo.